E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, ó, a gente vai ver agora só sobre como esboçar o gráfico da função tangente, tá? Como que a gente faz para obter o gráfico da função tangente? Lembra que a gente viu, na aula anterior, os valores de seno e cosseno de alguns ângulos? Vou colocar aqui, ó. Seno. Só vou copiar para facilitar aqui. Então, a gente tinha aqui primeiro, ó, seno de 0, seno de π sobre 2, seno de π, seno de 3π sobre 2 e seno de 2π. A gente viu que seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, seno de 3π sobre 2 é menos 1 e seno de 2π é 0. A gente viu também que o cosseno dos ângulos, vou copiar eles aqui, então tem cosseno desse, desse, desse. Então a gente tem cosseno de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá. Esses cossenos aqui, a gente viu que primeiro vale 1, depois é 0, menos 1, 0 e 1. Por que a gente está relembrando isso daqui para poder desenhar o gráfico? A gente sabe que a tangente de um ângulo qualquer, de x, ela pode ser escrita como o seno desse ângulo dividido pelo cosseno, falta o S aqui, o cosseno desse mesmo ângulo, certo? Então, se eu quiser determinar, por exemplo, quanto que é a tangente de... Deixa eu só pôr mais para cima aqui. A gente vai precisar desse espaço. Então, por exemplo, se eu quiser determinar quanto que é a tangente de 0, tangente de π sobre 2, tangente de π, que são aqueles valores ali, né, principais que a gente usou para o seno e o cosseno. 3π sobre 2 e a tangente de 2π. Basta a gente substituir os valores de seno dividido pelo cosseno desses ângulos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, tangente de 0 vai ser 0 dividido por 1 e vai dar 0. Tangente de π sobre 2 vai ser 1 dividido por 0. Para esse caso aqui, ó, a gente sabe que não existe solução, né? 0 dividido por menos 1, a π, que vai dar 0. Seno de 3π sobre 2 sobre cosseno de 3π sobre 2 vai dar menos 1 dividido por 0. A gente sabe que isso daqui não existe. E 2π, que é 0 dividido por 1, nesse caso é 0. Então tá. Se a gente quer determinar a tangente, o gráfico da tangente para essa situação, tem alguns casos aqui onde elas não estão definidas, tá? Para o caso da função tangente, nesses valores que elas não são definidas, a gente tem o que a gente chama de uma assíntota nesses valores, tanto aqui quanto aqui. Então, como a gente tem uma assíntota, nesse caso, o gráfico da nossa função ele não está bem definido nesse intervalo. Então, a gente sabe que ele vai estar entre esses dois, o esboço da função, só que sem chegar nesses valores de π sobre 2, 3π sobre 2. Todos os fatores que a gente tem dessa proporção, que é π sobre 2,
3π sobre 2, o próximo seria 5π sobre 2, e aí vai, a gente tem uma assíntota na função. Tá? Então, para esboçar o nosso gráfico, vamos realizar apenas o esboço do gráfico nesse intervalo aqui, ó, que a gente tem as duas assíntotas, para poder facilitar. Mas nada impede da gente fazer nos outros intervalos. Tá? Então, como que a gente faz para poder desenhar esse gráfico? Primeiro, colocamos o eixo x e y. A gente marca as duas assíntotas, que nesse caso é π sobre 2 e 3π sobre 2. A gente sabe que o nosso gráfico ele não está bem definido aqui, né? Então, ó, aqui a gente tem uma assíntota, e aqui também, aqui para baixo também. A única coisa que a gente sabe é que para π, que é o valor aqui do meio, ele vai dar 0. Então, esse ponto aqui, ó, é em π. A gente sabe que no nosso gráfico tem. Mas o que acontece aqui nesse meio da minha função? Para essa situação, o que a gente teria que fazer? A gente teria que jogar valores aqui, ó, maiores do que π, para obter o gráfico da função, e valores menores do que π. Tá? Então, seriam valores que têm essa ideia para poder resolver o gráfico. Mas vamos tentar esboçar esse gráfico, vendo o que acontece com a tangente no círculo trigonométrico. A gente sabe que no círculo trigonométrico, o eixo deitado aqui a gente chamou ele de cosseno. Vou aumentar aqui. O eixo em pé a gente chamou ele de seno. Beleza. E a gente analisava as projeções, né, dos pontos. O eixo que a gente tem aqui paralelo ao eixo do seno, nesse caso ele não pega só aqui, né, pega mais, né. Vou tentar fazer ele certinho aqui. Aí, ó, agora foi. Esse eixo aqui, ele é o eixo da tangente. E como é que faz para a gente determinar como que vai ficar o gráfico da função tangente analisando pela circunferência? Então, imagina que você tem um ponto 0 aqui. Lembra que aqui é 0, aqui é π sobre 2, 3π sobre 2 e aqui π. A tangente vai ser o quê? Se eu pegar um ponto aqui em 0, automaticamente a tangente vai dar o valor 0. Mas quando eu for movimentando esse ponto na circunferência aqui, ó, a minha abertura do meu ângulo vai aumentando. Só que se eu for esticar essa reta até a tangente, ó, percebe que ela vai dar esse comprimento. Então, ó, quando o meu ângulo ele vai aumentando, o que está acontecendo? As projeções que são os valores da tangente, porque a tangente vai ser esse comprimento aqui, ó. Então, para essa abertura aqui, ó, ele tem um comprimento maior. Então, conforme a gente vai movimentando o ponto na circunferência, olha o que vai acontecendo com a abertura da tangente, ela vai aumentando. Então, percebe que quanto maior for o valor aqui, ó, mais rápido a minha função cresce. Então, nesse intervalo aqui de π, se a gente fosse desenhar o gráfico, como é que ele ficaria? Ó? Ele ficaria dessa forma aqui. Ó. Os valores, conforme eles vão aproximando, eles vão crescendo rapidamente. E o que acontece quando for antes disso daqui? Se a gente for analisar o ponto agora, nesse caso para baixo, os valores vão ficando negativos, ó, mas eles vão ficando cada vez menores. Então, eles vão decaindo cada vez mais rápido. Então, o gráfico ficaria assim, ó, sem tocar as duas assíntotas. Então, esse aqui é o gráfico da função tangente no intervalo de π sobre 2 até 3π sobre 2. O mesmo pode acontecer se a gente for analisar aqui em menos π sobre 2.
Porque em menos π sobre 2 também a gente teria uma assíntota se a gente fizesse o cálculo lá do seno dividido pelo cosseno. Então aqui, ó, a gente também teria uma assíntota. E ficaria até mais fácil de analisar a situação, porque para o seno de zero, o cosseno de zero vai dar esse ponto. E igual eu falei, ó, conforme eu vou movimentando o ponto aqui, ó, a tangente ela vai aumentando cada vez mais rápido. Então, conforme a gente vai aproximando de π, essa função ela vai crescendo cada vez mais rápido aqui. E quando ela for aproximando de 3π sobre 2, ela vai decaindo cada vez mais rápido. Então, o gráfico seria esse. Tá? Então, esse aqui ele fica se repetindo nesse intervalo. Ó. De π em π, ele tem esse desenho. Aqui também teria algo assim. Sendo que o intervalo é de π em π. Aqui em 5π sobre 2, a gente já teria uma outra assíntota. Tá? Desse gráfico em vermelho que eu fiz aqui, ó, o domínio dessa função seria que em x pertence aos reais, tais que x é menor ou igual a π sobre 2, menor ou igual não, desculpa, menor que π sobre 2, porque para xπ sobre 2 a gente não tem o gráfico, e maiores do que π sobre 2. Esse aqui seria o domínio da função tangente. E a minha imagem são todos os y reais. Para a imagem, a gente não tem nenhuma restrição. Tá? Então, para esboçar o gráfico, o que a gente pode fazer? Ó? Acha primeiro esses valores para determinar a assíntota. Tá? Acha os valores onde zera a função. A gente achou aqui. Então, de início, ou você pode pegar aqui ou aqui, só que aí, conforme você for desenhar o gráfico, o domínio pode mudar. Tá? Aqui, eu fiz o domínio da minha função em vermelho. Agora, se fosse o domínio da função em azul, ele seria um domínio que iria de quanto? De π sobre 2 até 3π sobre 2, sem incluir ele. Tá? Tudo vai depender de onde você esboçar o seu gráfico da função tangente. E a imagem são todos os reais, certo? Então é isso aí, gente. Um abraço, até mais.